Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar nossa série Jesus no Reino das Nações. Nós estamos no Sermão do Monte. Essa noite, o Senhor assim permitir, nós vamos olhar para os versículos 21 a 32, capítulo 5, Mateus 5, versículo de 21 a 32. Se você está usando uma das Bíblias da igreja, essa passagem está na página 1057. 1057. Mateus 5, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor diz: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar? Senhor, a gente está diante da Tua palavra, santa, bendita, pura, perfeita. Nós precisamos que o Senhor nos lave. Nós precisamos que o Senhor nos limpe, purifique o nosso coração. Espírito Santo, tem misericórdia de nós essa noite. Usa a palavra que o Senhor nosso Deus inspirou para trazer salvação, santificação, uma vida que traga glória ao Senhor. Nos atrai até a cruz, até a Tua santidade. Senhor, age com poder essa noite. A gente sabe que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós entregamos nossos próximos momentos aqui diante da Tua palavra nas Tuas mãos. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Essa é a nossa confiança. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. O que o Senhor Jesus está fazendo a partir desse trecho, até o final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, é aplicar o versículo 20 a várias áreas da nossa vida. Se eu volto em versículo, Mateus 5, 20,
Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, os religiosos mais dedicados da época, jamais entrarão no reino dos céus. O Senhor Jesus começa a aplicar então essa justiça a várias áreas da nossa vida. Ele fala sobre a raiva, impureza sexual, divórcio, juramentos, desejo de vingança, como a gente lida com os inimigos. Ele fala sobre esmola, oração, jejum, riqueza, preocupação, ansiedade e a nossa inclinação de julgar os outros. O Senhor Jesus pega a palavra e, como um cirurgião espiritual, aplica ela na nossa alma. E agora que nós fomos resgatados, regenerados, reconciliados, estamos sendo refeitos à imagem de Cristo, como exatamente a gente manifesta quem Deus é, a glória dele nesse mundo? É isso que o Senhor Jesus está fazendo até o final do sermão dele. No capítulo 5 ele trata de 6 assuntos. E cada um desses assuntos, cada uma dessas lições no reino, ele começa da mesma forma. Olha o versículo 21. Versículo 21 ele fala: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Versículo 27 ele fala: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Versículo 31 também foi dito, mesma coisa. Versículo 33, vocês também ouviram. 38, vocês ouviram. Sempre ele começa da mesma maneira para cada uma dessas 6 lições do reino, e logo depois ele também fala, ou começa, ou responde da mesma forma. Olha o versículo 22, eu, porém, lhes digo. Versículo 28, ele fala: eu, porém, lhes digo. Versículo 32, eu, porém, lhes digo. Cada uma das lições fala o que foi dito aos antigos e o que ele está dizendo agora. O Senhor Jesus não está anulando a lei. Ele disse que ele não veio revogar, ele disse que ele veio cumprir a lei. O que ele está fazendo então, em cada uma dessas 6 lições, é corrigir e completar o que os escribas e fariseus interpretavam e ensinavam. Os rabinos da época, não muito diferente de hoje, estavam distorcendo a palavra de Deus, e por causa de uma interpretação superficial, eles tinham uma vida superficial diante do Senhor. Então Jesus, nosso Moisés, ele está pegando as tábuas da lei, jogando no chão, quebrando. Não é isso que ele está fazendo. Ele está nos dando uma lei completamente nova. Ele está nos dando a interpretação pura e perfeita da palavra do Pai. É isso que Jesus está fazendo no Sermão do Monte. Mas ele faz isso com uma autoridade que nunca ninguém ousou ter. Todos os profetas, quando eles iam trazer a palavra do Senhor, eles começavam: assim diz o Senhor. Jesus começa diferente: eu, porém, lhes digo. Quem que pode falar desse jeito? Só Ele, só o Senhor Jesus. Ele nos dá a interpretação do próprio Deus sobre a palavra de Deus. Então vamos olhar hoje para as primeiras 3 lições do reino no capítulo 5. As 3 aplicações que Jesus faz a áreas da nossa vida: a raiva, a impureza e ao divórcio. Primeiro, a raiva ou a ira. Olha o versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Agora Jesus vem e cava até o fundo do nosso coração: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não mate é o 6º mandamento. A gente ouviu no culto, Êxodo 20, 13. Mas quando Deus disse não mate, Ele disse mais do que a visão que os escribas e fariseus tinham.
Muito mais. O assassinato é feito com a mão, usando uma faca, revólver, corda. Mas o desejo do assassinato, raiva, flui do coração, não da mão. Então, quando nós gritamos, xingamos, insultamos, ficamos com raiva de alguém, fazendo essas coisas só na nossa mente. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos na igreja, quando a gente fica com raiva de alguém, o que Jesus está dizendo é que você está assassinando essa pessoa no seu coração. Essa palavra aqui, traduzida como insultar, verdade, significa literalmente chamar alguém de cabeça vazia. É isso. O seu cabeça vazia. Você não serve para nada. Por que você existe? Você não presta. Nenhuma arma, nada. Só isso. Seu cabeça vazia. Jesus está dizendo que isso, só isso, é suficiente para enviar uma pessoa para o inferno de fogo, um lugar de condenação eterna, sofrimento insuportável, sem interrupção. É isso que Jesus está dizendo. A nossa tendência é a gente olhar só a superfície. Eu não mato ninguém, então eu sou uma pessoa boa. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu não mato ninguém, sou uma pessoa boa. Ou quantas vezes a gente pensa assim também? O pecado é como um iceberg. Imagina um iceberg. O que todo mundo vê ali na superfície é a menor parte. Embaixo existe uma massa de gelo enorme que é capaz de afundar o Titanic. Assim é o iceberg. Assim é o nosso pecado. O que a gente vê na superfície é só uma pequena parte. Por baixo, por dentro, tem essa massa, a dureza do nosso coração, que é capaz também de afundar a nossa alma no inferno, no julgamento. Geralmente, a gente fica com raiva, não porque a vontade do Senhor Jesus não está sendo feita. A gente fica com raiva porque a nossa vontade não está sendo feita. Nossa preocupação maior é agradar nós mesmos e não o Senhor. E quando alguém fica no nosso caminho, ou para o que a gente quer fazer, muitas vezes a gente responde com ira, irritação, insulto. O Senhor Jesus está dizendo: a fé cristã é a religião do coração. Ela afeta a raiz, ela é radical, ela transforma a vida de uma pessoa. É por isso que a gente precisa nascer de novo, e do Espírito Santo, e da obra sobrenatural de Deus, para que a gente viva para a glória dele. A gente ouve isso: Senhor, se eu penso alguma coisa má de alguém, se eu fico com raiva de alguém, eu estou sujeito ao inferno, o que eu faço? O que faremos? É a nossa pergunta. Jesus responde, versículo 23. Portanto, se quando alguém peca, fica sujeito a julgamento, então o Senhor Jesus fala: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, ou seja, você pecou contra ele, você pecou contra o seu irmão, você se lembra, ele tem alguma coisa contra mim, qualquer coisa que seja. Versículo 24: deixe diante do altar a sua oferta. Olha isso, deixe a sua oferta no altar, vá primeiro, a prioridade, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. O que faremos? A resposta do Senhor é: reconcilie-se com o seu irmão. Reconcilie-se com o seu irmão. Jesus pega o contexto da adoração. As pessoas estão indo lá para o templo para sacrificar um animal. Deus mandou eles fazerem isso. Deus fala: para, volta, se acerta com o seu irmão ou sua irmã, depois você pode vir me adorar. E você fica pensando, a gente fica
nosso pecado, você pensa, mas olha o que a pessoa fez contra mim também, olha o que ele fez, olha as coisas absurdas que ela falou para mim. Você não sabe como que ele é difícil, como que ela é difícil. E essas constantes acusações na nossa mente, que elas vão fazendo é afastando a gente das pessoas que a gente deveria ir na direção delas para pedir perdão e se reconciliar com elas. O que Jesus quer é que a gente pare de se afastar das pessoas, a gente vá em direção a elas, confesse o nosso pecado, se reconcilie e peça perdão. Agora, algumas pessoas são muito difíceis de amar, certo? Elas são muito difíceis de amar. Para pensar, como que geralmente a gente lida com as pessoas que são difíceis de amar? Que nos insultam, às vezes ficam nervosas, iradas com a gente. O que a gente faz? Como que você responde? A gente evita contato, a gente também se afasta. Se a gente tem a oportunidade, a gente fala mal dessa pessoa para outra pessoa, a gente se ira com ela e a gente fica irritado e, se tiver a oportunidade, também insulta. Olha isso! A gente responde às pessoas que ficam iradas e insultam a gente com ira, com insulto e se afastando. Por quê? Porque a gente também é difícil. Todos nós somos pessoas difíceis. Agora, como que Deus respondeu aos nossos insultos e pecados? A resposta dele foi bem diferente. O Senhor não se afastou. A reação dele foi vir até nós, morrer no nosso lugar, ser julgado, se entregar ao juiz no nosso lugar. A resposta do Senhor foi amor. E assim Ele nos chama a responder as pessoas que também pecam contra nós. O Senhor nos reconcilia com o nosso Pai. Como que a gente pode viver de maneira diferente nesse mundo? A reconciliação entre os irmãos, o Senhor Jesus fala, é prioridade. Vá primeiro, é prioridade. Antes de qualquer coisa. Talvez hoje, no final do culto, talvez no carro, você voltando para casa, ou na sua casa, hoje à noite, ou durante essa semana, você vai combinar com alguém. Quem você precisa ir até essa pessoa, confessar o seu pecado, pedir perdão, se reconciliar. Mas olha isso, não é só a prioridade. O Senhor Jesus fala sobre a velocidade que a gente tem que fazer isso. Olha a continuação. Olha a velocidade que a gente deve buscar a paz. Versículo 25. Entre em acordo, sem demora, rápido, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. O Senhor Jesus usa a ilustração de um julgamento que está vindo, está chegando. Você está chegando, indo em direção até o juiz de toda a terra. Resolva essa questão o quanto antes. Não adie a confissão, não adie a reconciliação. Não faça isso. É prioridade, é urgente. Você vai até a pessoa, mas antes você precisa pedir perdão a Deus. Não corre até a pessoa, antes pede perdão ao Senhor. Senhor, todo pecado é primeiro contra o Senhor. Pede perdão, vai até a pessoa, confessa o seu pecado de forma específica, não desculpa qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Ninguém sabe o que é qualquer coisa. Descreve o seu pecado específico, pede perdão. Se a pessoa for crente, ela vai perdoar você. Ela vai perdoar você. O que você faz? Você agradece. Agradece. Nenhum de nós merece ser perdoado por ninguém. Todo perdão é graça. A pessoa fala, você está perdoado? Obrigado. Obrigado por me perdoar. Louvado seja o Senhor. E você fala as coisas que você quer fazer para melhorar. Sim, Senhor Jesus.
Nos ensina a viver. A raiva é uma praga terrível. Quantos lares destruídos, ou estão sendo destruídos por causa da ira? Quantos casamentos terminaram só por causa disso? Quantos pais não falam com filhos, irmãos, não se cumprimentam mais por causa da ira? Não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da paz, paz com Deus e paz com os homens. Isso que é o Evangelho. Não se afastar, unir, pedir perdão, confessar. O Senhor Jesus foi crucificado por causa da nossa ira, por causa dos nossos insultos. Então agora você pode ir pedir perdão a quem você ouviu. Arranca a raiva e dentro você coloca mansidão, misericórdia, que você seja um pacificador. Assim você glorifica o seu Senhor, que se entregou por causa das suas ofensas e continua trabalhando com paciência na nossa vida, nos perdoando. Toda vez que a gente vai até Ele, o que Ele diz? Você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado. De novo, Senhor, de novo, você está perdoado. Então a gente pede perdão e a gente perdoa. Agora, o Senhor Jesus sai da aplicação da ira e da raiva do nosso coração e Ele vai para a impureza sexual. Olha o versículo 27, segunda área da nossa vida. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério, o sétimo mandamento, Êxodo 20:14, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: tudo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. De novo, o Senhor Jesus sai da superfície e Ele leva a gente, mergulha com a gente no fundo da palavra de Deus. Qual que é a real intenção da palavra de Deus? Quando Deus disse, não cometam adultério, o que Ele quis dizer? Não cometam adultério, não só no seu corpo, mas também no seu coração. Olhar para alguém com uma intenção impura, Jesus fala, isso é adultério mental, também sujeito a julgamento. Eu quero fazer 5 observações sobre o versículo 28, esclarecimentos que eu entendo são importantes para a gente depois ir para a estratégia de Cristo para lutar pela impureza. Primeiro, Jesus usa os homens como exemplo aqui, mas é claro que essa passagem também se aplica às mulheres. Apesar dos homens geralmente são seres mais visuais, as mulheres também devem guardar seu coração, seus olhos, seus pensamentos, sua imaginação, seus sentimentos de coisas impuras que ofendem o Senhor. Segunda observação, Jesus está usando o adultério como exemplo, mas é claro que essa passagem também se aplica aos solteiros. Todos vocês solteiros, isso fica claro porque ele fala de uma intenção impura, um desejo ilícito por uma mulher que não é a sua esposa. Isso se aplica também aos solteiros. Minha terceira observação, muito importante, foi Deus quem criou o homem e o corpo do homem, e foi Deus que criou a mulher e o corpo da mulher. Foi tudo ideia de Deus, e colocou desejos no coração do homem e da mulher. Nada foi ideia de Satanás, nada. E o plano de Deus é maravilhoso, glorioso, lindo. A gente não pode se esquecer disso. E Deus, na sua infinita bondade e generosidade, sabedoria, o que Deus fez foi reservar a intimidade física entre um homem e uma mulher para a aliança do casamento. Foi assim que Deus escolheu refletir a glória dele. Qualquer uso desse presente que o Senhor dá para a humanidade, da intimidade física, qualquer uso desse presente fora do contexto do casamento, destrói as nossas almas e desonra o nosso rei. A Bíblia deixa isso claro. Se você tem dúvida que a Bíblia tem uma visão muito positiva do relacionamento entre um homem e uma mulher, leia o livro de Cântico dos Cânticos. E você vai ver que o problema não é o relacionamento entre o homem e a mulher.
né? O nosso pecado e a nossa impureza. Quarta observação, importante: nenhum de nós é perfeitamente puro em nenhuma área, nenhuma. Todos nós precisamos e podemos crescer em pureza diante do Senhor. Por isso, aquele que está em pé, veja para que não caia. E a minha quinta e última observação: não adianta nada a gente ler a palavra de Deus e não aplicar a nossa vida e o que está acontecendo à nossa volta. Não adianta. Eu estou pensando nessa passagem, meditando. Jesus fala: se você olhar com uma intenção impura, uma mulher, você cometeu adultério com ela. E me parece que a pornografia é o principal palco em que acontece esse tipo de mal. Nós vivemos uma pandemia de imoralidade. Eu vou dar algumas estatísticas aqui para vocês, mas eu já quero preparar vocês porque os resultados são muito deprimentes. É muito desanimador. Eu não tinha ideia que a coisa estava nesse ponto. Eu vou me concentrar só nos dados entre os cristãos, aqueles que professam fé em Cristo. Olha isso. 2016, 15 anos atrás, fizeram uma pesquisa que apontou que 50% dos homens cristãos, 50% dos homens cristãos são viciados em pornografia e 20% das mulheres. A taxa entre os jovens é ainda maior. E os números hoje, com certeza, são muito piores do que esses 15, 16 anos depois. Outra pesquisa mostrou que 60% dos homens tinham visto pornografia no último ano. 60%! E 25% tinha visto 1 a cada 4 nos últimos 30 dias. Junto com isso, fizeram pesquisas durante o isolamento social do ano passado. 60% das pessoas confessaram que elas acessam mais sites dessa natureza durante o isolamento. Como se não bastasse essas estatísticas terríveis, em 2013, médicos se juntaram, fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que ver essas imagens na internet tem um efeito tão potente ou mais potente do que a heroína e a cocaína. Olha isso. O que a pornografia faz é criar um tipo de dependência e vício como uma droga. Os discípulos de Cristo não são escravos do pecado. Se você está em Cristo, você não é escravo do pecado. Você pode viver em liberdade. É possível. No poder do Espírito Santo, é possível experimentar a liberdade da santidade. Olha a estratégia de Jesus, versículo 29. Estratégia do Senhor para lutar contra a impureza. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. A linguagem de Jesus deixa claro que a guerra pela pureza não é opcional. Não é uma guerra opcional de novo. Jesus deixa claro o que está em jogo. O que está em jogo é o céu e o inferno. Estar preso à imoralidade tem consequências eternas. É isso que Jesus está falando. E não existe ninguém mais amoroso do que o Senhor Jesus. Então sai, faz o que for necessário, mas sai dessa imundície. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu ouvi. Eu e a Paty, minha esposa, a gente está conversando com essa mulher viúva, e a gente está se aproximando dela, compartilhando sobre a vida, até que um dia ela decide contar para a gente como que ela perdeu o marido, como que o marido dela morreu. E o que ela falou é que anos antes da morte do marido, ela descobriu que
marido tinha esse hábito de ver sites ilícitos. Ele tinha essa mania, até onde eu entendi, ela nunca conversou com ele sobre isso, não sei porquê, nunca falaram sobre isso, anos e anos, nessa prática. Um dia de manhã, ela saiu e foi no mercado comprar algumas coisas, ele ficou em casa, ela volta para casa e ele está morto, sentado numa cadeira ali no quarto, ali, morto. Ela rápido chamou a médica ali do prédio para tentar reanimar ele. Teve jeito, o marido dela morreu. Depois de um tempo, ela esbarrou no mouse e ela viu o que ele estava vendo. Estava assistindo a maldita e mortal pornografia, quando ele teve um ataque do coração. Olha isso. A última memória que ele deixou com a esposa dele foi dessa nojeira. A última coisa que ele fez nesse mundo, antes de se encontrar com o rei do universo para prestar contas, foi ficar de frente para essa nojeira. Que história terrível! A gente ouve essa mulher falando isso. Senhor, tem misericórdia. O Senhor Jesus está dizendo a verdade, a moralidade. Leva para as pessoas, leva para nós. Que tragédia. A gente está sempre a um passo da eternidade, todos nós, ninguém sabe. Por isso que Jesus é tão radical, tão urgente. Por isso. Agora, se você lê essa passagem e você tira o peso do que Jesus está falando, o crente não perde a salvação. O crente não perde a salvação, não preciso me preocupar com isso. Você está esvaziando a força das palavras de Jesus. Um crente nunca pensa assim. Um crente ouve isso e o que ele pensa? Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, eu quero Cristo, não o pecado, e corre para a cruz, e quem te ajuda? Mas não esvazia as palavras do Senhor Jesus. Spurgeon disse que nós roubamos o evangelho do seu poder, quando a gente tira as ameaças de punição. O Senhor Jesus está dizendo a verdade. Então eu quero resumir para vocês a estratégia de Jesus para lutar pela pureza, em todas as áreas, qualquer tipo de moralidade e impureza. Estratégia de Jesus, primeiro passo, são cinco passos, 5 etapas. Primeiro, tenha esperança. Você entra num ciclo: pecado, culpa, vergonha. Pecado, culpa, vergonha. Pecado, você entra nesse ciclo por anos, você desiste, tem jeito. Eu acho que tem jeito, eu tenho que conviver com isso minha vida inteira. Tem jeito, é claro que tem jeito. O Espírito Santo é poderoso. Tem jeito. Com quem Jesus está falando aqui? Jesus está falando com os discípulos, aqueles que ele amou até o fim. É para eles que Jesus está pregando o Sermão do Monte. Não tem jeito. Tem a impressão que a pornografia e a imoralidade são gigantes que você não pode derrubar. São gigantes, mas Cristo é maior. Cristo é maior. Não tem esperança. Davi derrotou Golias a força da promessa do Senhor. Jesus já derrotou o pecado na cruz. Então você pode progredir, avançar na guerra pela pureza. Primeiro passo. Segundo passo, reconheça o abominável. Reconheça o pecado pelo que ele é. Enquanto você não fizer isso, você não vai levar a sério a sua luta. Enquanto você não de verdade crer que a imoralidade é nojenta, horrível e digna de enviar a gente para o inferno, enquanto você não crê nisso, pouca esperança. É diferente a maneira como você lida com uma mariposa vindo na sua direção e um Rottweiler vindo na sua direção. É diferente. Por quê? Porque você percebe, esse inimigo é mais forte e o que ele pode fazer comigo é bem pior. Você age de forma diferente. Então, não precisa entender.
esse pecado é muito grave. Jesus não ia usar essa linguagem. Arrancar o olho, cortar a mão, corpo inteiro no inferno. Ele não ia usar essa linguagem se fosse algo opcional. Foi por causa do nosso pecado. Foi por causa do nosso pecado. Nossa raiva e a nossa imoralidade. E o Senhor Jesus teve que ser pregado naquela cruz e absorver a ira de Deus. Olha o que Martinho Lutero fala sobre quão horrível é o nosso pecado. Olha o que Lutero fala. Quão horrível é o nosso pecado. Ele diz, abre aspas, leve isso a sério e não duvide que foi você quem matou Cristo. Seus pecados certamente o mataram. E quando você vê os pregos em suas mãos, tenha certeza de que é você quem os está cravando. E quando os espinhos perfuraram a sua testa, saiba que são os seus pensamentos maus. A gente precisa de uma visão do quão terrível é o pecado para que a gente entre na guerra de maneira apropriada. Tenha esperança. Conheça o abominável. Terceiro, seja radical. Seja radical. Radical. 29, versículo 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o. Jogue fora. 30. Sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a. Jogue fora. Melhor ficar sem uma mão do que o corpo inteiro jogar no inferno. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, custe o que custar. Faça o que for necessário. Mas viva uma vida pura diante de mim. O que for necessário. Jesus não está incentivando a automutilação. Não é isso que ele está fazendo. Porque você pode ter só um olho, só uma mão e continuar tendo desejo impuro no seu coração. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está usando essa expressão forte, viva, para mostrar que a guerra pela pureza, ela é radical. Radical. E o que está em jogo é o nosso destino eterno. Quando você pensa como alguém com um machado cortando uma árvore, existe um tipo de violência santa que tem que acontecer nessa guerra aqui. Uma violência santa. Em relação aos outros e o pecado dos outros, você é manso, misericordioso e compassivo. Mas com o meu pecado, violência santa. Corta, arranca, seja radical. Sansão derrubou com toda a força as colunas do templo e matou todos os filisteus, e você faz a mesma coisa com as colunas da imoralidade. Você empurra com toda a força, destrói esses altares, a força que o Espírito Santo supre. E assim, tudo pode ser desapado. Agora, o arrependimento real, ele é visto quando a gente dá passos reais e concretos na direção da santidade. Então, seja radical, mas o meu quarto passo é dê passos. Dê passos práticos. Faça coisas práticas. Observe as situações em que você cai na imoralidade e você corta, arranca, joga fora. Nunca entra no lugar com o celular e se tranca. Não faz isso nunca. Muda o computador da sala, do quarto para a sala. Está um aplicativo no seu celular que manda um relatório para alguma pessoa de tudo o que você viu e que você acessou. Saia de todos os grupos de WhatsApp que tem imoralidade. Saia de tudo. Bloqueie as pessoas que querem puxar você para esse mundo de trevas. Cancela a internet. Joga o celular fora. Qualquer coisa, não sei, qualquer coisa. Mas seja radical e dê passos concretos para o bem da sua alma. Mas fique limpo dessa imundície que destrói a nossa alma. Meu último passo, minha última sugestão de passo concreto. Eu quero coragem. Se você tem algum problema nessa área, esse passo é muito importante. Peça ajuda. Peça ajuda. Não fica ali lutando o tempo todo sozinho. Não faz isso. Peça ajuda. Ora e busca alguém
que ama o Senhor, que vai amar você e que não tem esse problema. Busque alguém e pede ajuda. Fala, ora por mim, me ajuda. Vamos estudar juntos sobre esse assunto. Pede ajuda, mas não luta sozinho. Tem gente aqui na igreja, homens e mulheres, que eu sei, vão ter prazer em ajudar. A gente quer lutar junto, nós estamos juntos. Todo mundo junto, na mesma luta, em direção à pureza e à santidade. Isso ajuda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor é muito misericordioso. Esse passo de pedir ajuda envolve uma humildade enorme. Deus, muitas vezes, abençoa. Porque Deus resiste aos soberbos. Mas aos humildes Ele faz o quê? Ele concede a sua graça. Então esse passo de você ser vulnerável e pedir ajuda, me ajuda. Eu tenho esse problema, me ajuda. O Senhor me abençoa, Ele pode te livrar desse mal. Quinto e último passo para combater o que está em jogo, nossa alma e a glória de Deus. Quinto e último passo: combata pela pureza no coração e com Cristo. No coração e com Cristo. Todos esses passos práticos que eu falei, eles têm o seu valor, têm, claro, o seu valor, mas eles só vão ajudar a gente a avançar na guerra pela pureza se você travar a batalha dentro do seu coração. Primeira coisa, ora. Mas eu já orei muitas vezes, não adianta nada, eu sempre oro e é a mesma coisa, eu continuo caindo. Eu quero perguntar para você, o quanto que você orou? Quanto tempo? Quantas vezes você chorou diante do Senhor por causa desse pecado? Quanto tempo? Me fala quantas lágrimas você já derramou por causa dessa imundícia. Quantas vezes você jejuou? Quantas refeições você pulou? Por causa disso, desse pecado, para lutar contra esse pecado. Ora, clama ao Senhor. Deus ouve, arranca, corta o que for necessário. Segundo, além da oração, palavras de Deus. Quero encorajar você na luta pela pureza. Lê o Salmo 51, medita no Salmo 51, memoriza o Salmo 51 inteiro. Eu sei que tem gente que fez isso. Memoriza o Salmo 51 inteiro. Quando Davi cometeu adultério, escreveu aquela confissão linda diante do Senhor. Memoriza. Usa a palavra a seu favor na guerra. Ora, oração, palavra, mas o terceiro, o mais importante de todos, o passo mais importante: olha para Cristo. Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha para Cristo. Nada do que eu falei até agora tem poder se você não olhar para Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Eu entendo um dos versículos mais importantes sobre a pureza. Mas a palavra pureza não está aí. Está aqui dentro. Está aqui dentro. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha isso. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. Então, como que eu sou transformado de glória em glória, de mais pureza em mais pureza? Como? Contemplando a glória do Senhor, Cristo puro. Só dizer não para a impureza não é suficiente. Isso não tem poder suficiente. Você fala não para a impureza e você fala sim para Cristo, a comunhão com Ele, contemplando a glória dele. Isso dá poder para a gente viver uma vida de pureza, porque Jesus é infinitamente melhor do que os prazeres sujos da imoralidade. Infinitamente melhor. Olha as palavras da Sulamita para Salomão, lá em Cântico dos Cânticos. A gente pode aplicar isso para o nosso noivo.
Olha o que ela fala: o seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Ele é totalmente desejável. Cristo é muito, infinitamente melhor do que os prazeres da imoralidade. Se você olhar para Cristo, o que vai acontecer? Quando Satanás vier com uma bandeja de ouro, pegar uma bandeja de ouro, oferecendo para você só mais uma vez, você está cansado, só mais uma vez, pode clicar. E você olhando para Cristo, o que você vai fazer quando Satanás vier? Você vai dar um tapa na bandeja, a bandeja vai derrubar, você vai falar: não, vai embora, eu quero Ele, Cristo, eu quero comunhão com o Senhor. E a sua comunhão com Cristo é tão doce que você não quer perder isso por nada. É isso que dá poder para a gente falar não para o pecado. Vai para qualquer pecado, isso, incluindo o pecado da imoralidade. Jesus é totalmente desejável. Então, tenha esperança, reconheça o abominável, seja radical, dê passos e batalhe no coração. Eu quero lembrar todos nós aqui que a imoralidade é algo abominável, mas não é o pecado imperdoável. Não é o pecado imperdoável. Quando você crê em Cristo, Ele é a sua única esperança, que morreu no seu lugar. O sangue dele lava você, limpa você, cobre toda a sua culpa. Você se torna alvo, branco como a neve. A cruz é o lugar onde a gente vê quão horrível é o nosso pecado. Mas pela fé em Cristo, é também na cruz o mesmo lugar que você vê quão profundo é o amor de Deus, ao ponto de ter sacrificado o Filho dele no nosso lugar, para nos purificar de toda injustiça. Então arranque a raiva do seu coração, arranque a imoralidade, corte, jogue fora. A partir de hoje, resolva diante do Senhor: a partir de hoje, eu não vou mais olhar para essas coisas. É possível no poder do Espírito Santo. Agora, a terceira área que o Senhor aplica a palavra dele, nos chama uma justiça que excede dos religiosos, é o divórcio. O divórcio, versículo 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Jesus está citando Deuteronômio 24 aqui, versículo 32. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O contexto aqui é a criação do casamento que Deus fez como um símbolo do amor dele próprio pelo seu povo, que tem o seu cumprimento final no amor de Cristo pela igreja. Então a visão que Deus tem do casamento é sublime, por causa do símbolo que o casamento carrega. Ele tem uma glória e uma beleza única aos olhos de Deus. No Brasil, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. A cada 3, um termina em divórcio. Nos últimos 10 anos, o número de divórcios foi multiplicado quase por 3. Só nos últimos 10 anos, 160%. 2001 foi o recorde. No ano passado foi o recorde de divórcios. A visão que Deus tem do casamento, a visão que o mundo tem do casamento, é bem diferente. Mas o problema não é só no Brasil hoje. Na época de Jesus, a visão que os escribas e fariseus tinham do casamento era muito pequena e pobre, perto da riqueza que Jesus enxerga no casamento. Eu preciso dar um contexto para vocês. Por que Jesus está falando essas coisas? Na época de Jesus, tinham basicamente 2 grupos dentro dos fariseus. 2 grupos com visões diferentes sobre o divórcio e o casamento. O grupo liberal e o grupo conservador. O grupo liberal entendia que você podia se divorciar basicamente por qualquer motivo. Tem documentos, você pode não acreditar, tem documentos que dizem que se a sua mulher queima demais a comida na hora
cozinhar, se ela queima muitas vezes a comida, você pode se divorciar dela. Esse é o grupo liberal, essa é a visão que eles tinham do casamento. Terrível. Do outro lado, você tem os conservadores, os fariseus mais conservadores. Eles entendiam que não, mas qualquer problema de moralidade, se tiver adultério, eles diziam, o homem é obrigado a se divorciar. Ele é obrigado a se divorciar. Vem Jesus, ele é mais conservador do que os mais conservadores. Ele é mais rígido do que os mais rígidos na sociedade, na época dele. Jesus diz que, em nenhum momento aqui, ele diz que o marido é obrigado a dar carta de divórcio para a mulher. Ele não fala isso. Permitido, mas não é exigido. Em Deuteronômio 24, que é o texto que ele está citando aqui, não diz que o homem é obrigado a se separar da sua mãe. Não fala isso. Em nenhum momento. Eles tinham distorcido a palavra do Senhor em relação ao casamento. A prioridade de um casal crente sempre deve ser a reconciliação e o perdão e demonstrar a graça que Deus demonstrou para a gente também dentro do casamento, refletir a misericórdia do Senhor. Algumas vezes isso não é possível, mas essa é a prioridade, a direção que Jesus dá. Agora, olha o versículo 32. O adultério é uma quebra tão séria na aliança do casamento, uma quebra tão séria, que Jesus diz que é uma opção ilícita. As relações sexuais ilícitas acabam sendo uma exceção legítima para que o casamento seja terminado. A única outra exceção em toda a Bíblia para o divórcio é o abandono. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo fala isso. Jesus não entra nesse assunto aqui, nesse contexto. Mas esses são os dois únicos casos em que a Bíblia autoriza o divórcio. Se um dos cônjuges desiste da aliança, vai embora, não tem o que você fazer. E muitos homens e mulheres de Deus já passaram sobre isso, por essa situação. Casaram, achando que estavam casando com alguém que era crente. Depois de algum tempo, às vezes meses, às vezes anos, fica claro que a pessoa não era, e ela abandona. Nesses casos, não tem o que fazer. Agora, olha para esse versículo em Mateus. Olha o que Jesus está dizendo. O problema é quando acontece um divórcio por um motivo diferente que a imoralidade. Olha o que Jesus diz. Ele fala que essas pessoas que se envolvem com o divórcio, com a pessoa que se separou, ela está cometendo adultério. Porque ela ainda devia estar casada. Versículo 32. Ele a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Comete adultério por quê? Porque ela ainda devia estar casada. Então está uma situação que expõe as pessoas ao adultério. Jesus vai falar mais sobre o divórcio, em mais detalhes, no capítulo 19. Então, cenas dos próximos capítulos. Mas eu quero fazer 3 comentários importantes aqui sobre o casamento e o divórcio. Primeiro, o que eu falei para a imoralidade vale para o divórcio também. O divórcio não é um pecado imperdoável. Não é um pecado imperdoável. Se você se arrepende, mesmo que o seu divórcio não foi bíblico, mesmo que não tenha sido por um motivo bíblico, você se arrepende diante do Senhor, confessa, realmente, confessa, crê que o Senhor Jesus morreu por causa do seu divórcio não bíblico, lá na cruz. Você está perdoado, você está limpo. Mais branco você fica do que a neve. Isso é muito importante. Todos nós aqui temos manchas no nosso passado. Todos nós. Algumas são públicas e todo mundo sabe. Boa parte dessas manchas quase ninguém conhece. Só a gente e o Senhor. O sangue de Cristo nos lava. O divórcio não é um pecado imperdoável. Segundo, para você que passou por um divórcio, eu quero lembrar você o seguinte: o seu casamento mais importante é com Cristo, seu marido perfeito. Esse casamento
é eterno. Se o seu casamento aqui não deu certo, por algum motivo, o seu casamento com Cristo não tem como ser rompido. Nem Satanás, nem a morte pode interromper esse casamento. Então não se esqueça disso. O seu casamento mais importante é com o seu noivo, Senhor Jesus Cristo. E meu terceiro apelo aqui para todos nós. Se você está enfrentando algum tipo de crise no seu casamento, não considere o divórcio. Nem use essa palavra. Arranca ela do seu vocabulário, arranca ela. O casal crente não lida com as crises dessa maneira. Não. Pede ajuda também. Ajuda, ora, conversa com outros casais na igreja. Não desiste. Desistir não é uma opção. Homens, mulheres de Deus, não é uma opção. O casamento é glorioso demais aos olhos do Senhor para a gente tratar dessa maneira. Jesus foi crucificado no nosso lugar para pagar pela penalidade do pecado. Toda a penalidade. O sangue dele cobre tudo. Mas não só pela penalidade. Ele também foi morto para matar o poder, não só a penalidade, o poder que o pecado tem sobre o nosso coração, para que a gente possa viver finalmente uma vida de alegria na santidade, justiça diante do Senhor. Ele morreu para nos libertar. Se você é um crente, você é um escravo de nenhum pecado, você está livre a correr para Cristo e viver para o Senhor. Abre lá em Romanos 6. Quero terminar lendo com vocês Romanos 6:20. Romanos 6:20. Esse é apelo do apóstolo Paulo a todos nós. Romanos 6:20. Vou ler até o 23. Romanos 6:20. E BJM, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Arranque tudo que contamina a sua alma. Corta, joga fora. Faça o que for necessário para você experimentar a liberdade que Cristo comprou para nós na cruz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Senhor, a gente quer clamar, pedir a tua ajuda. Senhor, nos purifica essa noite, amanhã, todos os dias da nossa vida aqui nesse mundo, enquanto a gente não estiver perfeitamente puro e inculpável diante do Senhor. Senhor, purifica a nossa igreja, nos dê poder do teu Espírito, para que a gente possa arrancar raiva, ira, imoralidade, coisas que ofendem o Senhor, destroem a nossa alma, não demonstram, não manifestam a tua glória. Nos dê poder, Senhor. O Senhor Jesus nos comprou com o sangue dele, para que a gente possa viver para ele. Enche o nosso coração de esperança, perseverança e fé. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.